Oshinoko, vocês lembram quando o primeiro episódio estourou em 2023, quando lançou? Tipo, fala que, nossa, já temos o anime do ano, é a morte da Ai, nossa, meu Deus, que impactante, emocionante, eu chorei. Não, eu fui assistir a primeira temporada agora, eu tô meio atrasado, 2026 já, né? E diferente de todo mundo que na época tava surtando com esse anime, eu que não tive essa sensação. Tipo, o Oshinoko não é ruim, mas ele é superficial, é raso. Ele não tratou temas que deveria ter sido tratado com muito mais cuidado do que nos foi mostrado. E isso fica evidente desde o primeiro episódio. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje. Review da primeira temporada de Oshinoko. Eu pretendo fazer vídeos diferentes para cada temporada de Oshinoko. Então, esse vídeo aqui é inteiramente sobre a primeira temporada. Fazendo o vídeo da primeira temporada em 2026. Oh, como você tá em dia, hein, Caio? Lá vamos nós, vamos começar pelo primeiro episódio. O primeiro episódio é impactante. Tem uma direção fantástica. E a produção é absurda, mas impacto não é profundidade. A gente começa com a Ai, uma idol que é o centro do seu grupo, do Bikomachi, e ela é o centro do episódio. Mas a gente nunca entra na perspectiva dela, como ela pensa, o que ela realmente acha. Tudo que a gente sabe sobre a Ai é das pessoas falando sobre ela, de explicações sobre a indústria idol e de como ela é vista pelos outros. E também é da perspectiva do Aqua, mas nunca pelo olhar dela mesma. Saca? A gente não vive a mentira da Ai, a gente só ouve sobre ela. E isso mata completamente a conexão emocional com ela. Tipo, que me leva em dúvida se alguém realmente ficou sentido assim com a morte dela no final do episódio. Agora vamos pro Aqua. Pro Aquamarine. O Aqua, ele era um médico otaku de idol que cuidou da gravidez da Ai quando ela chegou no hospital. E ele foi assassinado por um stalker, né? E de alguma forma ninguém achou o corpo. Ok. Ele reencarna como filho da Ai, só que tipo, antes disso, no dia do parto da Ai, ela fica falando, eu quero que você cuide do parto, não sei o que, papapá. Ele morre, os filhos nascem, e a Ai nunca fala sobre o médico. Pra vocês verem como o anime é bom, né? E aqui vem um grande ponto que me incomodou, sinceramente, que é o Aqua e a Ruby descobrirem que são reencarnados fora de cena. A gente não vê o conflito, a estranheza, o peso emocional. Tudo que a gente tem é um flashback rápido, superficial. Tipo, tem um choquinho deles que, tipo, o quê? Um bebê falante? Posso falar mesmo de você? Só que fui muito jogado, cara. Tipo, é só pra, tipo, olha, guys. Eles sabem que são encarnados. Mas curiosamente nós temos a Ruby, que mesmo ela não tendo tido muito tempo de tela nesse primeiro episódio, ela curiosamente foi uma das personagens mais bem trabalhadinhas em Oshinoko, nessa primeira temporada pelo menos. Porque ela carrega o trauma da vida passada, que ela não conseguia fazer nada, vivia doente, ela tinha medo de falhar, só que se contentava, ela já estava pronta para falhar. A frustração dela de nunca ter conseguido viver de fato. E a cena da Ai chegando lá e ensina ela a dançar, nossa, é lindo, a direção fenomenal ali, aquela cena. Então, foi bom. Isso foi bacana, foi legal. É um dos poucos momentos que o anime realmente mostra, em vez de só explicar. E agora chegamos naquela cena. Pra começar, o Stalker que bate na porta da casa deles é um personagem que só existe, tipo, ele só existe pra idolatrar, se sentir traído e matar a Ai. Não tem um cuidado maior, não tem um cuidado com o Stalker, tipo, ele tá lá só largado, jogado, entende? Aí a fala final da Ai sobre amor, mentira, que deveria ser devastadora,
mas ela soa meio que vazia. Foi raso? Foi. Foi horrível? Nem tanto. A direção salvou muita coisa. A atmosfera, os ângulos, a perspectiva. Tipo, deu uma salvadinha legal. Mas emocionalmente não bate tão forte quanto deveria. Ah, inclusive, o que eu esqueci de mencionar é que na fase deles no vinho, a gente tem a apresentação da Arima, da personagem da Arima no caso. É meio que um dos melhores personagens dessa temporada. Não que seja muito difícil. Em seguida nós temos, no finalzinho do episódio ainda, nós temos o funeral da Ai. A Ruby lá toda depressiva, tipo, então ser Idol é isso? Será que eu realmente quero isso? Só que a gente sabe que ela cresce já, tipo, eu quero ser Idol! E o Aqua, lá no carro, nós tem aquela cena bem cringe, só que com uma direção muito foda, ele jurando vingança, aquela paleta de cores, o jeito que foi desenhado. Foi bacana, bem mais cringe, Aí o Aqua pede pro diretor do filme que ele participou com a Ai criar ele, cuidar dele, ser aprendiz dele. Aí o episódio acaba. Bom, agora já indo pro episódio 2, a gente tem a Ruby querendo ser idol e tudo mais, tipo, tentando, fazendo, como é que fala? Audiências, eu acho, pra ver se ela consegue entrar em uma agência, né? Mas o Aqua não quer que ela siga o mesmo caminho da Ai, não quer que ela tenha o mesmo destino, e ele meio que arma tudo e não permite a Ruby ser aprovada. Só que aí acontece todo o rolê, aí no final a mãe adotiva deles, que assumiu eles depois da morte da Ai, decide reabrir um novo grupo de idols depois de muito tempo. Aí fala pra Ruby assinar com eles, aí como é da família, o Aqua não vai contra. Aí Ruby vai ser idol. Só que o Aqua quer vingança, ele quer achar o pai e matar o responsável pela morte da Ai. Aí a partir daí o anime vira um suspense investigativo. Ele se envolve no mundo do entretenimento por obrigação, mesmo ele não gostando e não querendo no caso. E essa ideia é boa. O problema é que o anime insiste em situações forçadas para empurrar o Aqua na atuação. Eu vou passar por uma parte bem breve assim do anime, porque não tem nada de muito importante, mas como primeira pista, o Aqua reencontra a Arima na escola que ele e a Ruby vão. O Aqua só foi para a mesma escola que a Ruby por se preocupar com ela. E eles reencontram a Arima. Aí conversa vai, conversa vem, a Arima convida o Aqua para participar de um live action. E o Aqua aceita porque, tipo, aí outra coisa que eu não entendo. Ele achou 3 celulares da Ai. Não sei porque ela tinha 3 celulares. A não ser que fossem celulares antigos, guardar, tipo, ela foi trocando e guardando os antigos, aí beleza. Aí eu acho que o celular mais velho, o modelo antigo, tinha informações importantes. Aí ele foi tentando a senha por senha. Demorou uns anos para ele conseguir acertar a senha. E aí, quando ele acerta, ele acha um contato de um cara de uma agência aí. E o live action que a Arima convidou a participar tem envolvimento dele. Então, opa, eu vou. Aí ele vai. A situação do live action tava precária, atores ruins, só a Arima se salvava, enfim, tava sendo um fiasco. E depois de o Aqua analisar todo, pegar teste de DNA dele, do cigarro que ele fumava, e pá, aí o Aqua vê que ele não é o pai e decide fechar com chave de ouro a sua participação no live action. O Aqua salvou o live action no último episódio. Dá pra dizer que o último episódio desse live action foi o único que prestou. Depois disso, o Aqua vai falar com o diretor do live action, né? Porque ele pensava que era o pai, só que não é. E o diretor revela que ele sabe informações sobre a Ai, só que vai passar essas informações com uma condição, que é ele participar de um reality show de namoro. E é aí que a gente entra em uma das partes mais deploráveis do anime. Pra mim, esse é o pior momento da temporada. O Aqua chega lá e lá tem uma atriz, uma youtuber, um cantor, um cara bonito e uma garota bonita. E o Aqua. E nesse meio a gente tem a Akane, que é uma personagem que não está se destacando muito no Reddit. E pessoal, tipo, porque ela não sai do programa? Tipo,
a presença dela nem faz diferença. Saca? E pra tentar mudar isso, ela tenta ter mais presença, tipo, tentar ser tipo uma vilã do Red Show, roubar o cara das outras, sabe? Eu falei que tinha uma youtuber aí? Acho que falei. Nessa tentativa delas tentar se destacar mais, ela meio que acidentalmente arranha o rosto de uma das garotas. Que acabei de lembrar que a garota bonita que eu falei é modelo. Aí ela arranha o rosto dela e imediatamente tem aquela sendo forçada dela. Opa, Camille, não, Akane. Abraça ela e fala que tá tudo bem, que não tem problema, não sei o que, não sei o que. Muito forçado, muito sem emoção, tipo, muito jogado. Enfim. Mas essa parte do abraço não foi mostrado no programa. Cortou pra Akane arranhando o rosto dela. Aí a internet caiu em cima da Akane, falou que deveria morrer, sumir, não sei o que. Aí ela entra em depressão, aí ela voltando das compras, em uma ponte, ela tenta ir de arrasta pra cima. Só que tudo isso foi feito de uma forma tão rápida, tão superficial, tipo, não foi usado como um choque narrativo, foi usado pra impacto no roteiro. Tipo, o Shinoko não existe construção emocional, cuidado narrativo e responsabilidade temática. E isso fica pior ainda quando você lembra que isso foi baseado em um caso real, que infelizmente a vítima não teve um final feliz. Não teve um Aqua pra salvar ela de polar. E a mãe criticou o episódio publicamente falando para as pessoas não assistirem, porque foi realmente deplorável. Aí depois disso a Akane volta pro programa, só que pra não sofrer de novo, ela volta como um personagem, tipo, ao invés dela ser ela mesma que não tava dando graça pro programa, ela interpretar uma personagem. Aí, uma conversa, o Aqua era o único homem que estava lá e as meninas chegaram lá e perguntaram qual o seu tipo de garoto ideal. Aí o Aqua descreve basicamente a Ai. Aí a Akane estuda a Ai detalhe por detalhe e fica vendo as informações dela, tipo, faz suposições, supõe que ela fez sexo na puberdade, que teve um filho escondido, não sei o que, tipo, meu Deus, que forçado, como que alguém sem consciência vai conseguir teorizar uma coisa dessas, com base em informações na internet, que esse negócio sobre a gravidez da Ai foi mantido completamente segredo, ninguém sabia de nada. E muito menos que ela chegou até um caso. Ela entende tudinho, ela chega no programa interpretando como a Ai, a cópia perfeita. Ela começa a ensinar a Ai, o Aqua fica lá em choque, tipo, ai, aparece até as estrelas nos olhos da Akane para representar. E depois de tudo isso, vendo a incrível capacidade que a Akane tem, o Aqua olha e fala: eu posso usá-la para minha vingança. Meu Deus, que cringe, cara! É muito forçado, mano. Não dá. O Aqua é muito cringe, cara. O Ed acaba com o Aqua e a Akane juntos. O Ed acaba, eles vão comemorar. O Aqua diz que a relação deles não é pra valer, é só profissional. Aí beleza. E agora o foco sai do Aqua e vai pra Ruby e o seu grupo. Esqueci de mencionar, mas o Aqua conseguiu recrutar a youtuber do Red Show pro grupo da Ruby, pro novo Bicomite. E aqui nós temos um momento realmente bom na primeira temporada, que é a Arima. A Arima, ela vem sendo trabalhada desde o começo do anime. A gente teve a apresentação dela, a gente teve os seus conflitos, seus problemas de não conseguir mais trabalho depois de deixar de ser a atriz Menino Prodígio, já que ela cresceu e ficou mais difícil para ela conseguir trabalho. Aí ela pega qualquer coisa, canto, ator, enfim, qualquer coisa da indústria. Nada surgiu do nada. Então foi bem bacana o trabalho que tiveram na Arima. E o arco do show da Bicomite é muito bem dirigido. Todo o conflito da Arima lá no show, pensando que não deveria estar lá, tipo, que antes de começar o show, elas têm os bastões e cada uma fica com uma cor. A Ruby, se não me engano, ficou com o vermelho. A youtuber, a Main, com o laranja, eu acho. E a Arima ficou com o branco. Aí tava lá no show, a maioria tava com os bastões laranjas, já que a Main era famosa, ela era uma youtuber grande. E alguns outros tinham o bastão da Ruby
Só que praticamente ninguém tava com o bastão da cor da Arima. Isso tá deixando ela mal, triste, assim. Aí a Ruby percebe isso durante o show, chega, dropa na frente dela, dá um sorriso. Bem bacana isso, e a Arima só faz perceber, ela é a estrela, não eu. Aí chega lá, o Aqua levantando o bastão branco. Aí na outra mão, os outros 2 bastões, ele começa a dançar. É uma cena muito bacana, muito legal, muito bem dirigida. Isso motiva a Arima e ela começa a dar tudo de si no show. Tem aquela cena sensacional, com aquela direção. A Arima fazendo a pose que acaba lembrando a Ai pro Aqua. Ele fica até surpreso, faz uma cara de espanto. Isso foi um bom desenvolvimento emocional. Simples, eficaz e honesto. Aqui o anime acertou. E o anime termina com o Aqua e a Akane sair juntos no encontro para tirar foto e postar nas redes que eles estão juntos, né? Porque, né, como disse, estão juntos por profissionalismo. E a gente vê que tem uma rivalidade entre a Akane e a Arima. E a Arima surge lá falando que eles deveriam cuidar mais cuidado onde tiram foto e posta, porque o público pode ver e saber onde eles estão e, né, ir atrás. E a Akane diz que a Arima roubava todos os trabalhos dela, mas... todos os papéis dela, no caso, mas... ela não tinha dificuldade em conseguir trabalho, a não ser que esteja falando da época da atriz Mirim Prodígio, aí tudo bem. Caio do Futuro aqui, que esqueci de mencionar que depois do Red Show, o Aqua conversa com o diretor e o diretor passa informações importantes que inclui o teatro onde a Akane trabalha. No gancho final da primeira temporada, o Aqua é chamado para fazer um papel na empresa na agência de teatro que a Akane trabalha. Aí o Aqua vai, pra conseguir mais informações sobre a Ai. Conclusão. A primeira temporada da Yoshinoko é lindamente produzido, uma direção fantástica, mas com um roteiro que claramente prefere impacto do que profundidade, trata temas pesados de forma rasa e confia demais no choque emocional. Bom, a nota de Yoshinoko lá no My Name List é acima de 8, então o choque emocional pelo visto funciona. Não é horrível, não é uma obra-prima, mas é um anime que deixou muito a desejar pra mim. Dizem que a segunda temporada é o auge da obra. Eu falaria, não sei se é verdade, vou averiguar mais. Sim, é verdade. Eu assisti, mas isso vai ficar pro próximo vídeo de Yoshinoko. Enfim, espero que tenham gostado. Obrigado por serem pacientes, por terem ficado até aqui. Me siga nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo, aqui na descrição. Meu Instagram, Twitter, My Name List, enfim. É isso, obrigado por terem ficado até aqui. Tchau.